Olá, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos pela graça de Deus para a realização de um culto. E hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro. O tempo passa rapidamente, já estamos terminando o segundo mês do ano de 2021. Vamos, pois, iniciar o nosso culto com uma palavra de oração. Curvemos as nossas frontes, elevemos o pensamento a Deus em oração. Ó Senhor, nós estamos aqui reunidos, porque a nossa alma tem sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. E nós queremos ter a sensação da Tua presença conosco, de uma forma mais intensa, quando nos reunimos para Te adorar. Que todos nós, ó Deus, estejamos voltados integralmente para Ti. Que nestes poucos momentos em que estaremos juntos, possamos nos desligar das preocupações do dia a dia, das questões cotidianas, e que neste momento todo o nosso ser esteja voltado para Ti mesmo. Aceita o nosso louvor através dos cânticos, através da oração, e abençoa-nos, ó Deus, na leitura e meditação da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora vamos cantar. Eu convido os irmãos e as irmãs para cantarmos o hino que faz parte do nosso inário CTP, Cantai Todos os Povos. É o hino de número 1, cujo título é Adorai em Majestade. Vamos cantar este hino. Jesus.
Convido agora os irmãos e as irmãs para uma leitura bíblica. Vamos ler todos juntos o texto da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Este texto estará sendo disponibilizado para que todos nós façamos a leitura na mesma tradução. Vamos ler o texto bíblico. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa na vida de vocês. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de cristãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem os sofrimentos com paciência e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. Recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Estas são importantes recomendações do apóstolo Paulo para a igreja de Roma, mas também para a nossa igreja. E todas essas recomendações, elas se resumem naquela recomendação que está no primeiro versículo que nós lemos. Eu vou repetir. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na vida de vocês. Nós vamos falar sobre isso, sobre as mudanças na vida. E agora, eu convido os irmãos e as irmãs para entoarmos mais um cântico. Novamente vamos utilizar o CTP, Cantai Todos os Povos, para cantarmos o hino de número 220. Este hino tem um título que é Ao Orarmos, Senhor. Vamos cantar e orar. Para o mundo.
E agora chegou o momento da nossa oração de gratidão e de súplicas ao Senhor. Nós estamos numa quarta-feira, dia 24, e durante esta semana, da segunda até o próximo domingo, nós temos uma relação de irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal. Vamos destacar os seus nomes. No dia 22, o casal Maria Luísa e José Camandoni completaram 46 anos de vida conjugal. No dia 23, o Lucas Vinhas Atiquian Suriani completou mais um ano de vida. No dia 24, o meu filho primogênito, Antônio Augusto Dias Lacerda. E também no dia 24, a Gabriela Santos Souza. No dia 25, mais uma parente minha sobrinha neta, a Larissa Luquini Gonçalves. No dia 26, a nossa irmã Karina Marques Guiotti Córdova. No dia 28, a Liane Salgado da Silva Costa. Estes são os irmãos e as irmãs que completaram mais um ano de vida ou mais um ano de vida conjugal. Vamos agradecer por eles. E agora, cada irmão, cada irmã pode colocar diante de Deus a súplica do seu coração. Curvemos a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós não podemos deixar de reconhecer que, mesmo em meio às tribulações desta vida, Tu estás conosco e Tu nos abençoas. Tu sustentas a nossa existência. Tu nos fortaleces quando estamos fracos. Tu nos socorres quando estamos necessitados. E nós Te rendemos graças. Agradecemos-te pelos irmãos e irmãs cujos nomes acabamos de mencionar. Eles são preciosos para Ti, preciosos para a Tua igreja. Tu tens cuidado de cada um deles e suplicamos que Tu continues ao seu lado, ajudando-os em tudo que carecem de Ti. E também, ó Deus, ao mesmo tempo em que agradecemos, nós apresentamos a Ti a nossa súplica. Ó Senhor, Tu sabes que muitos irmãos e irmãs estão passando por dificuldades, enfermidades. Estamos num momento muito difícil em nosso país, em nosso mundo. E nós, ó Deus, suplicamos que Tu fortaleças a nossa fé, que o Teu Espírito Santo nos sustente, para que mesmo passando por provações, nós sejamos fortalecidos e em todas as coisas saiamos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. E agora, mais um cântico, agora um cântico bem animado, um cântico tradicional, que diz Glória, glória, aleluia. Também é do CTP, o Cantai Todos os Povos, é o hino de número 314, melhor dizendo, 314. Vamos cantar com vibração e com entusiasmo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus.
glória. Aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus. Chegou a hora do nosso estudo bíblico e nós vamos passar a ler o texto do qual nós vamos estudar nesta hora. É um texto bem conhecido no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 12, os 9 primeiros versículos. Gênesis, capítulo 12, os 9 primeiros versículos, que dizem assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos do mundo serão abençoados. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor Deus havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor Deus apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar ao Senhor Deus, pois ali o Eterno havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor Deus. Dali, ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul de Canaã. Que o Senhor Deus nos abençoe no estudo deste texto da sua palavra. Eu começo esse estudo bíblico falando de um filósofo muito antigo, cujo nome era Heráclito. Heráclito era da cidade de Éfeso, na Grécia. Ele viveu mais ou menos por volta do ano 500 a.C. E conta-se que certo dia, ao ver correrem as águas de um rio, Heráclito inspirou-se para desenvolver o seu pensamento filosófico. E então ele teria escrito mais ou menos as seguintes palavras: Não se pode banhar 2 vezes na água do mesmo rio. Com essa afirmação, o Heráclito quis dizer que tudo neste mundo, absolutamente tudo, passa sempre por profundas e por contínuas mudanças. O resumo do pensamento de Heráclito é o de que tudo muda, nada continua igual. Heráclito estava certo.
De fato, todas as coisas mudam. Nada continua igual como antes. É claro que antigamente as mudanças eram mais lentas, mais devagar. Levava anos, até séculos, para que as coisas mudassem. Mas hoje está muito diferente. Tudo está mudando cada vez mais rapidamente. E por causa dessas rápidas mudanças, nós também somos obrigados a mudar. Nós temos que nos adaptar às mudanças que estão acontecendo. Os irmãos e as irmãs querem um exemplo? Há poucos anos, quase não havia telefones fixos no Brasil. Agora, quem consegue viver sem pelo menos um celular? Os irmãos e as irmãs querem outro exemplo? Eu vou dar. Há alguns anos, nós tínhamos de aprender datilografia para utilizar máquinas de escrever. Nos dias de hoje, nós somos obrigados a utilizar computador, e-mails, WhatsApp, Facebook, se quisermos sair do isolamento e nos comunicarmos com as outras pessoas. E nós estamos nos referindo às rápidas mudanças que ocorrem em nosso meio para perguntar uma coisa a respeito da nossa vida espiritual. E a pergunta é esta: será que a nossa vida espiritual tem mudado? A nossa caminhada de fé está progredindo ou está regredindo? Nós estamos no relacionamento com Deus, nós estamos avançando ou indo para trás? Eu convido os irmãos e as irmãs a pensarmos um pouquinho sobre isso, utilizando o texto bíblico cuja leitura fizemos. E esse é um texto bíblico que fala a respeito das mudanças que aconteceram na vida de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. E, de fato, a sua vida de fé foi uma vida que passou por muitas mudanças. Vamos estudar, portanto, as mudanças que aconteceram na vida de Abraão, o pai da fé. A primeira mudança ocorrida na vida de Abraão foi a de lugar em que ele vivia. Abraão vivia num lugar e mudou para outro lugar. De acordo com a narrativa bíblica, tudo começou em Ur, na Caldeia. Dali saiu Abraão com a sua família, com todos os seus pertences, tendo ido morar em Harã. Ur e Harã ficavam num país chamado Mesopotâmia. E tanto Ur quanto Harã eram dois centros muito importantes por volta de 2000 anos antes de Cristo. Tanto em Ur como em Harã, a religião valorizava muito a adoração aos astros. Tanto em Ur como em Harã, as pessoas adoravam de uma forma muito especial a lua. Naquela época, havia duas grandes civilizações. De um lado estava o Egito e de outro lado estava a Mesopotâmia. E Abraão e a sua família viviam exatamente num desses polos. Em outras palavras, Abraão tinha a felicidade de residir em meio à segurança de um lugar que era muito rico e muito próspero. Na Mesopotâmia,
Abraão poderia ter tudo aquilo que ele queria. E da Mesopotâmia, Abraão nunca deveria sair, se quisesse viver muito bem. Em outras palavras, Abraão tinha a sorte de viver no primeiro mundo e não no terceiro mundo. Ou então, mal comparando, era como se ele vivesse na Europa ou nos Estados Unidos e não na América Latina ou na África. No entanto, um dia Deus apareceu, sem mais nem menos, na vida de Abraão. E Deus lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Estranha mudança, aquela que Deus estava propondo para a vida de Abraão. Quem se muda, procura sempre mudar para um lugar melhor. Quem sai de uma terra vai sempre para uma terra mais rica, mais desenvolvida. E, em geral, são as pessoas dos países que passam por dificuldades que saem à procura de um país melhor para viver. Entretanto, com Abraão foi exatamente o contrário que aconteceu. A proposta de Deus foi a de que ele deixasse a região rica e desenvolvida em que estava tendo a felicidade de viver. E aquela proposta de Deus não fazia o menor sentido. Era um mau negócio, uma proposta totalmente absurda. Não era. Não era uma proposta para ser levada a sério. Não havia a menor possibilidade de ser uma mudança para melhor. Só podia ser uma mudança muito arriscada, ou então uma mudança para pior. Só que não ficava só nisso a absurda proposta de Deus para Abraão. Depois de dizer, saia da sua terra, Deus ainda acrescentou, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. É muito importante observar o conteúdo das palavras que Deus disse a Abraão. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Por um lado, Deus estava fazendo uma proposta para Abraão. Deus estava dizendo que iria mostrar a terra para onde ele deveria ir. Abraão não precisaria se preocupar em fazer os seus planos, seus projetos de viagem, porque Deus já tinha estabelecido um objetivo. Deus já possuía um lugar preparado. É assim que Deus age, irmãos e irmãs. Deus não age improvisadamente. Aliás, Deus nunca improvisa nada. Deus tinha e Deus sempre tem planos muito bem elaborados. Entretanto, por outro lado, Deus não revelou onde é que estava a terra para onde Abraão deveria ir. Deus não explicou para Abraão se ficava perto ou se ficava longe, se ficava para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Abraão não tinha a menor noção a respeito do lugar em que ficava a terra para onde ele deveria ir com toda a sua família. Deus não explicou antecipadamente quais eram os planos para a viagem de Abraão. A partida de Abraão teve que ser feita no escuro, sem nenhum mapa explicativo dos lugares a serem percorridos, ou então do objetivo a ser alcançado. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que só havia uma possibilidade de Abraão conhecer a terra que Deus tinha para ele. Abraão tinha de sair primeiro para ver a terra depois.
Abraão teria de pôr-se a caminho antes para conhecer a terra para onde iria mais tarde. Outro dia eu estava lendo um teólogo contemporâneo que fez uma afirmação preciosa a respeito disso, e ele disse essas palavras: quem não parte e quem não se põe a caminho, também não recebe nenhuma orientação sobre o rumo a seguir. Eu vou até repetir para os irmãos e as irmãs gravarem: quem não parte e não se põe a caminho, também não recebe nenhuma orientação sobre o rumo a seguir. E é isso mesmo. Quem não sai, nunca fica sabendo para onde ir. E foi isso que aconteceu no relacionamento de Abraão com Deus. Abraão teve de partir primeiro para saber depois o rumo a ser seguido. Somente na insegurança da caminhada, Abraão pôde encontrar a segurança da orientação de Deus. E nesse ponto, a gente fica admirado com o texto bíblico, porque ele é extremamente lacônico. O texto diz que Deus chamou Abraão, e Abraão partiu de Harã, como Deus lhe tinha ordenado. E a viagem foi muito longa. Abraão deixou a sua terra para trás, a terra dos seus parentes, e chegou então a um lugar chamado Siquém. E ali em Siquém, Deus apareceu outra vez a Abraão e lhe disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. E havia algo novo naquela manifestação de Deus. O fato é que os deuses cultuados pelos contemporâneos de Abraão eram deuses que estavam relacionados com os astros, como eu já disse. E esses deuses lá da terra de Abraão eram deuses que tinham seus respectivos altares. Quando as pessoas buscavam a presença de alguma divindade, as pessoas precisavam ir até o altar daquele Deus. Isso significa que as pessoas daquela época pensavam que somente naqueles altares, havia comunhão entre os deuses e os seres humanos. E Abraão vivia no meio desse povo. Abraão também tinha essas ideias a respeito dos deuses. Foram essas as concepções religiosas que marcaram a formação de Abraão. Todavia, o Deus que lhe dirigiu a palavra era um Deus diferente. Era um Deus que tinha conversado com Abraão em Harã, ordenando que ele saísse dali. E Abraão percorreu uma longa distância. Abraão foi para um outro lugar, mas depois de andar muito, o mesmo Deus que lhe aparecera lá em Harã, apareceu-lhe em um outro lugar. Aí então ficou claro que Abraão estava em relação com Deus que não ficava para trás. Deus tinha feito a viagem com ele. Deus tinha caminhado ao lado de Abraão, sem que Abraão suspeitasse da sua presença. Ou dizendo de uma outra maneira, Deus não estava preso a determinados lugares, Deus não estava preso a determinados espaços, Deus não estava cativo a nenhum altar. Isso é muito importante. O texto bíblico afirma que Deus apareceu a Abraão em Siquém, e por isso Abraão edificou um altar
a Deus em Siquém e adorou ali ao Senhor. Depois disso, Abraão foi para Betel. Deus também apareceu a Abraão em Betel. E por isso Abraão edificou um outro altar para Deus em Betel e ali adorou ao Senhor. E nessa altura dos acontecimentos, a vida de Abraão já não era a mesma. A vida de Abraão era muito diferente da vida dos seus parentes que tinham ficado lá na Mesopotâmia. Abraão vivia em tendas. Era um peregrino. Não tinha residência fixa. Estava sempre caminhando sem ter um rumo próprio. E Abraão vivia edificando altares. E o que é que significavam esses altares? Qual o sentido dos altares edificados por Abraão? Aqueles altares testemunhavam que Abraão tinha a mais absoluta certeza de que ele não estava viajando sozinho. Aqueles altares proclamavam que Abraão tinha convicção de que Deus caminhava ao seu lado. Deus chamara Abraão para mudar. E Deus não abandonava Abraão nas suas mudanças. É isso. Em toda essa história que nós estamos comentando, eu acho que ficou muito claro para todos os irmãos e irmãs que a vida de Abraão passou por profundas mudanças. A partir do momento em que Deus entrou na vida de Abraão, a vida de Abraão nunca mais foi a mesma. E Abraão nunca pediu garantias para Deus antes de mudar. Abraão nunca exigiu que Deus lhe desse esclarecimentos antecipados a respeito das mudanças na sua vida. Abraão foi mudando sempre por causa da sua fé em Deus. Foi por causa da sua fé que Abraão deixou toda a segurança de uma cidade rica e próspera. Foi por causa da fé que Abraão se pôs a caminhar sem saber para onde ia. Foi por causa da sua caminhada com fé que Abraão aprendeu que Deus caminhava ao seu lado. E agora? O que é que tudo isso tem a ver conosco? Quais são as implicações da história e da vida de Abraão para cada um de nós? Meus irmãos e minhas irmãs, se a vida de Abraão mudou continuamente por causa da sua fé em Deus, então a nossa própria vida também tem de mudar sempre por causa da fé no Senhor Jesus. Não é possível nós seguirmos a Jesus e não experimentarmos mudanças na nossa vida. Não é possível sermos discípulos de Jesus e continuarmos a levar a mesma vidinha de sempre. Não existe fé inócua. Ninguém crê em Jesus impunemente. A fé, mas fé verdadeira, a fé real em Jesus, é somente aquela que muda a nossa vida, aperfeiçoando-nos, santificando-nos. Abraão mudou por causa de sua fé, e Abraão nunca mais foi o mesmo por causa da sua fé. Deus nos ajude para que o mesmo aconteça também conosco. Deus nos abençoe para que, pela fé, nós sejamos sempre, a cada dia, novas criaturas, pelo poder do Espírito Santo. Assim o Senhor nos abençoe. Amém.
E de acordo com este estudo bíblico que estamos concluindo, eu quero convidar a todos os irmãos e irmãs para mais um cântico cuja letra diz: Jesus Cristo mudou meu viver. Que isso não seja só um cântico, mas uma realidade. Que Jesus Cristo mude o nosso viver. Vamos cantar? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Pois é, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um culto de quarta-feira, no meio da semana. E eu convido os irmãos e as irmãs para que acompanhemos todos os trabalhos da nossa igreja. É importante acompanhar tudo o que está acontecendo, os nossos cultos, as nossas celebrações, as aulas de escola dominical. Não vamos perder nada, vamos participar. Eu convido agora para encerrarmos o culto fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Continuemos em oração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.